Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa César Augusto Conectando Histórias. E hoje nós estamos recebendo mais um convidado que tem uma história fantástica. Um menino que nasceu em Teixeira, mas que logo cedo foi morar em Pau dos Ferros. Ele se considera paus-ferrenses. É pau-ferrenses, é isso mesmo? Pau-ferrense, é. E se considera pau-ferrenses e ele com 9 anos de idade já começou a empreender. Depois, aos 19 anos de idade, mudou-se para Natal. Ele, na realidade, disse que com esse espírito empreendedor, ele foi vencendo várias dificuldades, superando muitas dificuldades. Foi o homem da casa, ajudou nas despesas domésticas e, no meio empresarial, ele diz que manteve uma certa solidez e estabilidade no seu negócio, ou seja, dívida financeira ele não contraiu tanto, porém, existem dívidas de gratidão. E ele, segundo ele, dívida esta que jamais ele pagará. Vamos conhecer agora a história de Flávio, da Flávio Equipadoras, que é cliente da Telepesquisa há 19 anos. Muita história nós temos para contar, inclusive, juntos, né? A Telepesquisa e a Flávio Equipadora cresceu junto. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado por você se disponibilizar a vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, seu César. A gratidão é minha pelo convite, né? Viemos aqui contar um pouco da nossa história e espero que essa história que a gente conte seja de incentivo para muita gente, né? Muito bem. É isso? É isso mesmo. Estamos aqui, estamos à sua disposição. Se o senhor quiser perguntar, a gente está aqui para responder como surgiu a Flávio Equipadora e como surgiu o empresário Flávio de Freitas. Muito bem. Tá, então nos conte um pouquinho da infância de Flávio. Pronto. Quem foi Flávio lá em Pau dos Ferros? Flávio de Freitas Bezerra é meu nome, né? Eu nasci no dia 19 de fevereiro de 1979, numa cidade chamada Teixeira, sertão da Paraíba. Hoje sempre foi conhecido como Serra de Teixeira, vizinha Patos. Seu César, eu sou filho de Manuel da Silveira Sema Bezerra, que hoje é separado do meu pai, né? Eu vou contar uma coisa bem breve. Eu morei até meus 4 anos em circo. Meu pai trabalhava em circo e minha mãe conheceu ele no circo, né? Se conheceram, casaram e me tiveram, né? Até 4 anos morei em circo. Então, assim, a minha história é bem... Dá pra fazer um filme, viu? Então, assim, a gente saiu do circo, ele foi trabalhar numa empresa uma pocilga, que a gente chama, né? Que é uma empresa no sertão de Pernambuco, que queria poucos de raça, né? Enfim, a gente foi morar lá e teve aqueles contratempos da vida. Meu pai separou da minha mãe, fomos para de Teixeira, em 88. Fomos embora para Pau dos Ferros, que hoje eu me considero como pau-ferrense. Tenho sangue paraibano, mas coração pau-ferrense, né? Que onde moram meus avós, moravam, né? E hoje, infelizmente, eles faleceram. Então, assim, cheguei em Pau dos Ferros com 7, 8 anos de idade, minha mãe com muita dificuldade, não tinha um apoio financeiro do meu pai, a família da minha mãe, família muito humilde, e a gente teve que batalhar muito cedo. Minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica e eu comecei a me virar, né? Quando comecei com 9 anos de idade, eu já comprava pão em padaria, saía vendendo nas portas, à tarde estudava pela manhã, né? E sim, você comprava pão, você ia pra padaria, comprava pão, aquele pãozinho quente da tarde, né? Sim. E pegava, botava em um balaio e saía vendendo nas portas para aquelas pessoas acomodadas que não queriam ir até a padaria. Rapaz, olha, já a primeira lição, com poucos minutos da primeira lição. Um menino, 9 anos você tinha na época? 9 anos de idade. 9 anos de idade, olha que visão, 9 anos de idade. E aí, hoje a gente quer comprar delivery, né? A gente liga e a pessoa vem entregar. Na época não existia isso não, mas olha só que visão de Flávio. Com 9 anos de idade, ele pegava o pão quentinho e entregava nas casas. A pessoa não precisava ir para lá. E ele já vendia com preço diferente e já lucrava. Isso. Que coisa fantástica, que história fenomenal. Exatamente. Aí daí eu consegui
um emprego, né? Como se fosse uma ocupação física e fixa já em Pau dos Ferros. Esse daí que eu contei pro senhor, isso aí foi numa província de Pau dos Ferros chamado Perito Irrigado, tá? É como se fosse um distrito. De lá fui trabalhar numa oficina como ajudante de oficina. Não sei se alguém sabe como é ajudante de oficina. É o trabalho da oficina. Limpar a mão do mecânico. Limpar a chave, limpar o motor, deixar a oficina pronta, deixar o banheiro, né? E lá começou a empreender mais uma vez, né? Eu tenho um cliente lá da oficina que ele vinha muito para Caruaru, trazia uns relógios para me vender para ele. Eu vendi, ganhava comissão. Aí comecei a juntar o dinheiro, comecei a comprar o relógio dele e comecei a vender também nos outros auxiliares de mecânico das outras oficinas. Você trabalhava numa oficina. Sim. Aí era o dono da oficina quem ia comprar o relógio? Não, era um cliente do dono da oficina. Um cliente da oficina. Isso. Aí você encomendava o relógio e vendia para outras oficinas. Das outras oficinas. Porque você tinha já um relacionamento com as oficinas. Isso. E como a gente tem um risco muito grande de vender fiado e não receber, então o que é que eu fazia? Como o relógio era muito barato naquela época, a gente vendia um relógio em 5 parcelas de R$5, por exemplo. O relógio já custava R$5 para mim. Então, na primeira parcela, eu já tirava meu lucro, e o que vinha já tirava o meu custo, né? E o que vinha aí era lucro. Então, o pessoal que trabalha com a oficina sabe, às vezes tem uns caras da oficina que não são muito bom pagador. Então, assim, se o cara pagava 2, 3, para mim já tava bom, e aí ia. Se o camarada pagasse 2, você já tinha um lucro de 100%. 100%, exatamente. Que negócio. Exatamente. Que menino esperto. Exatamente. Legal. Aí foi mais para frente. Minha mãe sempre foi empreendedora, assim. Eu vejo ela como empreendedora porque ela se virava em muita coisa. Ela vendia leite, ela pegava um leite de uma pessoa, revendia lá em casa, entendeu? E a gente procurava ter esse exemplo dentro de casa para poder sobreviver na vida, então, né? essa veia empreendedora eu acho que eu puxei da minha mãe. Eu não via isso como empreendedorismo. Mas quando você vai vendo um certo ponto da vida, que você sabe que tudo que tenha vendas, que tenha alguma coisa que você possa lucrar aquilo ali, que é empreender. Seja alto, seja baixo, seja valor alto, valor baixo, enfim, né? A gente vai pegando os exemplos. Empreender, o que eu entendo de empreendedorismo é o seguinte, é você executar aquilo que você pensou. Sim. Então, ou seja, você pensou, rapaz, as pessoas querem um pão quentinho, mas essas pessoas não querem ir para a padaria. Sim. Eu vou comprar o pão na padaria e vou entregar. Então, ou seja, você teve a ideia e empreendeu. Exato. Você teve a necessidade você teve a ideia e você concluiu aquilo que você estava querendo. Legal, muito bem. Entendeu? E aí, me conte mais a história. Pronto, história aí vamos lá. Aí vamos passar aí já para a parte da adolescência, né? Adolescência, a gente continuei trabalhando em oficina, né? Conheci uma pessoa lá em Pau dos Ferros chamada Canidé, né? Que eu tinha, acho que eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Essa pessoa, ele me indicou para outra pessoa já para trabalhar em autopeças. Já como aprendiz de vendedor. Ou seja, já subiu o patente, né? Entendeu? Quando nós chegamos lá nessa autopeça, a gente procurou aprender, né? Aprender aquilo. Eu nunca tinha visto nenhum carro. Não sabia nem o que era um carro. Então, assim, da oficina fui para essa autopeça, comecei a aprender a vender, aprender a observar o vendedor daquela autopeça que a gente trabalhava. E assim, comecei a aprender. Aí já fui para vendedor. Isso com que idade? Isso eu já tinha 16 anos. Tá? Certo. 16, 17 anos. Pronto, aí foi o que aconteceu. Com 17 anos, foi bem interessante, que eu conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa. Foi a primeira namorada, não? Não. Certo. Mas eu conheci ela com 17 anos de idade minto, eu tinha 16 anos, e ela tinha 17. E a gente começou a namorar, né? Então, passou 2 anos. Aí 2 anos, namoro do interior, que namoro arrochado, não sei o que, né? A paixão tomando conta. E tinha um cara daqui de Natal que ele sempre me convidava, depois eu volto pro namoro. E sempre me convidava para vir trabalhar com ele em Natal. E eu nunca tinha vindo em Natal. E sempre negava, né? Aquele negócio.
com receio de deixar É, minha sua mãe, mãe. exato, tal. Quando a minha namorada, com 2 anos de namoro, aí os irmãos dela todos eles estudavam aqui, né? Tem 2 médicos, 2 enfermeiros. E o sonho da mãe e do pai é que a filha também acompanhe eles, né? É. E chegou a hora dela vir morar aqui em Natal. Aí onde foi o coração aí. Uhum. Mas aí ela olhou pra mim assim e disse: ó, não se preocupe não, que você vai vir morar em Natal. Aí foi o que eu fiz, o que aconteceu? Aí ela arrumou um canto pra morar, né? No centro da cidade, no pensionato. E eu falei com o cara, que foi esse cara que me trouxe pra Natal, que eu devo muita gratidão a ele, né? Por ele ter me trazido pra cá, né? E ele deu certo, eu vim morar aqui. Ele trouxe como? Porque Pronto, sua namorada disse, vou arranjar ela arrumou o canto de eu morar, e eu, quando eu fui falar com ele, o que ele tinha proposto pra mim já estava de pé. Ele disse que estava, então casou, Uhum. né, bem certinho. Ele disse, pronto, então vai dar certo, eu vou com você pra Natal. Aí ele tive aqui com ele e tal, ela no canto dela, eu no meu canto, aquele namoro continuou, né? Uhum. Enfim, felicidade, né? É. Só que o que aconteceu foi que aconteceu. Dentro desse prazo que eu comecei a trabalhar com essa pessoa, que essa pessoa, de repente, não deu certo, me deu as costas. Tá? Certo. Então eu fiquei igual aqueles barcos que estão no meio do oceano, fiquei navegando em águas profundas, sem chão, sem saber para onde ia. Então eu não queria mais voltar para Porto Suelos, né? E também por causa do orgulho profissional e também por causa da namorada, né? E juntou também uma coisa com a outra. Foi quando eu conheci a segunda pessoa que eu já conhecia por telefone. Ô, Flávio, deixa eu lhe interromper um pouquinho, porque olha só, você acaba de trazer mais uma lição que, assim, às vezes, porque as decisões da nossa vida, elas são tomadas baseadas nas interpretações que nós fazemos na vida. Você veja bem, Flávio teve uma pessoa que trouxe Flávio para Natal, prometendo um trabalho. Flávio começou o trabalho, essa pessoa foi embora, deu as costas para ele e ele teve um prejuízo financeiro. Mas olha só a interpretação de Flávio, que faz uma grande diferença em nossas vidas. A interpretação de Flávio, ele disse, olhe, eu devo muito a essa pessoa. Eu tenho uma dívida de gratidão, essa pessoa trouxe aqui para mim. Ele poderia estar interpretando de forma diferente. Rapaz, camarada sacaneou comigo, fez isso. E isso ia prejudicá-lo emocionalmente. Muito pelo contrário. Na hora em que ele passa uma mensagem para sua mente dizendo, eu sou muito grato a essa pessoa que me trouxe. Faz uma grande diferença na vida. Pense nisso. Que interpretação você está fazendo dos acontecimentos da sua vida? Que às vezes um pequeno problema que tem a gente potencializa porque a gente faz a interpretação indevida que nos trava e não leva ao nosso sucesso. Parabéns, Flávio. Isso foi uma lição fantástica que todos nós aprendemos com isso. Sim, sim. Aí entra a segunda pessoa da história. A segunda pessoa da história é a pessoa que me trouxe, né? Isso eu estou falando profissionalmente, né? Isso. A segunda pessoa que entra na história, o nome dele é Marcos. Eu já tinha falado com ele várias vezes por telefone, só que eu nunca conheci ele pessoalmente. E eu tinha muitos clientes ali na Avenida 9. E um dia eu saí sem rumo para a Avenida 9, atrás do emprego. Fui a pé. Da cidade até perto da rodoviária. Ali perto do INSS. A pé. Quando eu chego em um estabelecimento de um cliente nosso, que foi meu, eu sempre começo a conversar com ele, com essa pessoa, um senhor já, de ser meu avô. E eu começo a conversar com ele e tinha uma pessoa de lado, também já um senhor. E eu perguntei, seu fulaninho, o senhor não conhece fulaninho de tal, que é de Mossoró? Aí o cara disse, opa, sou eu. Não esperou nem o senhor responder. Aí olhou pra mim assim e disse, mas rapaz, você que é Flávio de Porto Suelos, trabalhou lá, tal. Vamos ali, vamos almoçar? A gente tá conversando. Aí ele perguntou se eu queria trabalhar. Não quero demais, que eu tô sem trabalhar aqui. Aí juntou de novo as peças, né?
Beleza, trabalhei com o Marcos durante 4 anos. Então, Marcos, o primeiro foi que me trouxe, e Marcos foi tudo que eu conheci hoje de pessoas foi através dele. Porque eu era representante comercial, andava em todo canto, inclusive Paraíba, Campina Grande, muita gente que eu conheço de lá ainda através dele, tem mais de 20 anos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com o Marcos, conheci todo mundo. Aí um dos meus clientes, que é uma equipadora concorrente minha hoje, concorrente, mas não é inimigo, né? Sim. Hoje, me chamou para trabalhar. Você falou, rapaz, você não quer vir trabalhar comigo? Você trabalha na rua, não tem salário fixo, a gente trabalha só de comissionado. Sei. Né? Falei, pô, eu vou lhe dar um salário, eu vou abrir uma loja para você tomar de conta e tal. Aí disse, não, pra ir, eu vou analisar. Aí conversei com minha namorada, que hoje é minha esposa. Disse, não, vá, porque é coisa fixa e tal, aquele negócio. Aí fui trabalhar com essa pessoa, né? Trabalhei com ele 4 a 5 anos. Então, o que foi que aconteceu? A loja que a gente abriu no Alecrim, a gente fechou, fomos para Prudente de Moraes. Então, essa pessoa tinha ele, a mulher dele, e eu e outra pessoa. Então, eu quem ficava na frente. Quando eu percebi que eu comecei a ficar conhecido, né, tem até um episódio interessante, se ele ver, ele vai aí, que ele um dia chegou, ele trabalhava no departamento estadual, e um dia ele chegou num sábado lá na loja. Ele não ficava na loja, as porra dele. Aí um dia chegou um cliente, ele tava lá na loja, aí chegou um cliente, opa, pois não, aí ele abordou o cliente, né? Ele disse, pois não, eu preciso de alguma coisa? Não, eu vou falar com o proprietário. Aí ele disse, não, pode falar. Ele disse, não, o outro proprietário. O seu sócio. Sim, então assim, isso ele não achava ruim, ele achava bom, porque legal. ele sabia que eu estava tomando de conta, né? Legal. E assim surgiu. Ele percebeu que você trabalhava como dono. Sim. Então, zelando pelo negócio dele. Sim, exatamente. Então surgiu o quê? Surgiu os concorrentes dele começaram a me sediar o salário. Falando de tal, teve concorrente dele que me oferecia até o dobro do que eu ganhava. Só que eu cheguei pra ele e disse, é Pedro o nome dele? Pedro, é o seguinte, tem muita sede em cima de mim, eu não vou sair da sua empresa. Eu só vou sair da sua empresa no dia que eu colocar a minha. Ele disse, não, tranquilo. É tanto que no dia que eu disse a ele que eu ia sair, você vai trazer a pessoa, eu vou treinar essa pessoa. Ele me prestou o carro dele para me levar as coisas para a loja. Legal. E nunca precisei levar cliente dele. Legal. Nunca precisei ligar. Você sabe que tudo na vida existe fofocas, né? Antigamente, na época dizia que eu ligava para cliente, nunca liguei. Porque eu sabia que eu tinha o meu potencial de venda, né? E aí foi quando surgiu a Fábrica Equadora. Quando surgiu a parceria com a Telepesquisa. E aí eu também sou grato à Telepesquisa também, que naquela época, hoje também mas a Telepesquisa na época era um dos meios mais comunicativos que tinha no mercado. Nós nascemos antes do Google. Sim. Então assim, isso aí foi uma grande ajuda também de vocês para a Fábrica Equadora tá hoje, né? Gente, olha, veja só, às vezes a gente fica pensando, qual é o segredo do sucesso? Eu penso que não tem segredo do sucesso, mas existem fatores que realmente levam a gente a conseguir aquilo que a gente deseja. E a lei da semeadura, sabe, Flávio? Sim. Você veja que, como você é grato às pessoas que lhe ajudaram, pessoa que trouxe para você aqui, a sua namorada. Foi o pilar primeiro, né? Você foi motivado por ela. Porque na verdade, você já estava recebendo convite para vir para cá, mas aí, vou perder a minha paixão. Deus fez com que ela vinha para me tomar coragem para vir junto, né? Isso, Aí, de repente, teve a pessoa que te trouxe, teve o outro que apresentou todas as pessoas, teve o que hoje é o seu concorrente, mas é seu amigo, que deu a oportunidade de você gerir o negócio dele. Você colocou o negócio dele para isso, você não precisou pegar e passar a perna. Gente, olha, na verdade é exatamente isso, ética. Né? Então, eu acredito muito na lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Parabéns. Obrigado. Aí começamos com a Fábrica Equipadora, né? Aí onde entra mais
3 pessoas. Tem muita gente na minha vida, Que viu? coisa boa. 3 pessoas, que essas 3 pessoas são três fornecedores, né? Um, infelizmente, não está mais comigo, não está mais com a gente, teve um trágico acidente no início do ano. Senti ainda sinto até hoje a perca dele. E essa pessoa foi quem me emprestou o birô, que ele tinha um birô encostado, ele me emprestou um birô, uma mesa, para mim começar a atender o cliente. E uma das pessoas que me deu crédito também para me comprar fiado, né? E eu tinha um carrinho que era meio da minha namorada, a gente vendeu, e esse carrinho a gente deixou lá como se fosse uma reservazinha, né? Como se fosse um capital, e a gente não precisou mexer nesse capital. Por quê? Porque as pessoas que me conheciam da onde eu trabalhava, sabiam do meu caráter, me começou a vender no boleto. E assim foi. Nunca precisei tirar daquele dinheiro para poder cobrir, porque as pessoas, esses 3 fornecedores, eles me deram aval e me deram crédito para poder comprar. Legal. E aí foi indo. Foi indo eu abri a empresa dia 23, no dia de São João. 23 de junho de 2006. Ter crédito, não sei se você concorda com isso, talvez seja até mais importante do que dinheiro em caixa. Sim, com certeza. Então, porque o dinheiro no caixa ele desaparece e com crédito você compra mais e coloca. Hoje tem fornecedores que ele vê meu Instagram, vê meu potencial, os caras entram em contato comigo. Você quer o quê? Você quer comprar o quê? Você quer comprar quanto? O que eu posso lhe fornecer? Então, o cara sabe. Hoje é muito fácil você saber se o cara é enrolado. Faz a pesquisa. Internet hoje. Você sabe a vida de todo mundo, né? Entendeu? E a gente começou, né? Fomos indo. Você falou em 3 pessoas. Sim. O que emprestou o birô. Sim. Aí Esse que emprestou o birô, ele emprestou o birô e é um dos fornecedores. Um dos fornecedores. E aí também fornecedor que aí forneceu o crédito para você. Isso, exatamente. Aí teve a outra pessoa. Que também é um fornecedor também hoje, tá? E tem outra pessoa que ela não tá muito mais no ramo hoje, mas essa pessoa foi que me abriu as portas para fora do estado. Sim, que também é fornecedor. Fornecedor também. Então foram 3 fornecedores que eu comecei. Legal. Que eu comecei a trabalhar sem precisar comprar à vista. Porque hoje quem empreende hoje, começa a comprar à vista e descapitaliza, se ele pegar uma fase ruim, ele tá descapitalizado, ele não vai. E nós vivemos uma instabilidade muito grande econômica no nosso país. Porque não existe o bom pagador sem dinheiro. É verdade. É verdade? É verdade. Então, assim, se você não tem um capital, né, para você, mesmo que seja pequeno, para você segurar ali um período ruim, é muito complicado. Olha, veja só. Minha história é diferente da sua, sabe? Sim. Porque chegou um momento em que eu perdi a credibilidade. Sim. Quando as pessoas me perguntam, César, qual foi a maior perda que você teve na vida? Eu digo, a credibilidade. Entendi. Porque quando eu perdi a credibilidade, eu perdi o crédito. Sim, né? sim. Então, na verdade, o que eu diria é, ei, perca tudo, mas não perca a credibilidade. Então, ou seja, o César, o que é que você não quer mais perder, nunca mais perder? É a credibilidade. Exatamente. Então, ou seja, e você tá, muito pelo contrário, devido à sua credibilidade, Sim. você conseguiu todos esses parceiros para contribuir. 2 coisas que eu sou assim, bem rígido, não rígido, assim, que eu sou bem eficiente na loja. 2 coisas que eu não quero perder e Deus vai ajudar para não perder nunca. É a credibilidade e a confiança dos meus colaboradores. Porque sem eles também, sem mão de obra, a gente, então assim, a minha equipe hoje é uma equipe extraordinária. Tem cara lá que trabalha comigo há 12 anos. Pois é, que legal. Né? Que legal. Entendeu? Então, assim, e tem muitos funcionários meus que saíram hoje, são empreendedores também. Que legal. Eu incentivei, né? Nunca. O cara fala, eu vou sair, eu vou botar uma pra mim. Ótimo, bota, que você tem que botar, que você merece. Então, assim, eu vim dessa forma de trabalhar. Então, jamais eu poderia sair, pode dizer, não vá. Então, enfim, você tem que incentivar as pessoas a empreender, porque isso é bom pro país, é bom pra cidade. E comércio tem que ter concorrência, tem que ter tudo, né? Entendeu? Muito bem. E
Fale agora um pouco de Flávia Equipadora Futuro. Pronto, aí vamos lá. Teve a Flávia Equipadora, começou em 23 de junho de 2006, começou só crescendo, graças a Deus. E chegamos num patamar que hoje, graças a Deus, a Flávia Equipadora é sólida. É sólida em quê? A gente tem crédito no mercado, a gente tem credibilidade com o nosso cliente, né? A gente tem... Uma equipe dedicada. A gente tem produto, enfim, a gente faz por onde a gente tem esse sucesso que a gente tem hoje, né? Teve uma época que realmente ficou com a cabeça meio ruim, que foi a época da pandemia, né? Que praticamente todo mundo teve esse problema, porque a gente não sabia como é que ia ficar o país, como é que ia ficar o mundo, muita gente próxima a gente faleceu, morreu. Eu fui uma das pessoas que tive a doença, não tinha nem vacina, eu tive 40% do pulmão. Enfim, graças a Deus não precisei entubado e nem internado. Ah, não foi internado? Não, graças a Deus não. Eu tenho uns cunhados meus que são médicos, eles me acompanharam via vídeo, medicação, que ninguém sabe se prestava, se não prestava, enfim. Né? Graças a Deus a gente, minha esposa também teve na mesma época. Então, assim, foi uma época muito difícil psicologicamente, mas foi uma época economicamente, para mim, uma das melhores que eu tive até hoje. Que legal. Por quê? Foi onde surgiu isso aqui, ó. Flávia Equipadora, o rei da multimídia. Como assim? Na época da pandemia, os fornecedores de fora, São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, tem muito fornecedor daquela região. Os caras ficaram doidos para vender, porque não tinha como vender a ninguém. Então, eu estava conversando com um cara que faz o meu marketing e disse, rapaz, o que a gente pode bolar isso? Rapaz, vamos fazer o seguinte, o que é que você acha que tem menos deficiência em Natal hoje? O que você tem mais deficiência? Cara, o que eu tenho deficiência hoje aqui é vender multimídia, porque a gente não tem tudo, o cara quer botar multimídia no carro dele, e às vezes tem a moldura, mas não tem um chicote. Ele disse, então vamos fazer assim, vamos para cima da multimídia. Foi quando eu comecei a comprar multimídia numa variedade absurda. Então hoje 90% dos carros de Natal já tem multimídia pronta entrega. Nas adversidades surgem as oportunidades, né? Exato. Aí o que foi que aconteceu? Eu disse, os funcionários ligavam, Flávio, vamos me comprar, se não tem como comprar, nós estamos na pandemia. Eu lhe dou prazo. Então, aí comecei a comprar. Aí como foi que surgiu o rei da multimídia? Não tinha nem um nome ainda. Comecei a vender para meus concorrentes. As distribuidoras começaram a ter medo de vender fiado para aqueles menores. Eu disse, vem para cá, eu vou vender, não vou lhe vender fiado, você vai vender a multimídia, o teu cliente, quando você receber, você me paga. Olha a experiência daquele menino de 9 anos que vendia o relógio. Né? Então, quando você vender, você me paga. Coisa que o fornecedor não faz. O fornecedor maior, ele não tem esse controle. Né? Então, o fornecedor maior, você paga para ter a mercadoria. Eu era diferente, eu fornecia. Você investiu. Começou. O rei da multimídia pegou, já tem 7 anos que estamos nessa pisada aí, 6 anos. Hoje eu tenho 3 patentes, tá? Eu tenho Flávia Equipadora, desculpa, tenho 2 patentes. Tenho Flávia Equipadora e tenho Flávia Equipadora, o rei da multimídia. Então todos os nomes hoje são Flávia Equipadora e Flávia Equipadora, o rei da multimídia, que é sua logomarca. Certo. Entendeu? Então hoje essas minhas patentes hoje são todas patenteadas, né? Teve até um concorrente, não vou dizer o nome, que botou o nome rei da multimídia também e não teve que tirar, porque o plágio, você sabe, né? Enfim, aí começamos. Até hoje eu forneço, não sou distribuidor e nem quero ser. Tá? Aí, o que é que eu falo para os meus concorrentes? Não sou distribuidor, eu quero lhe ajudar e você vai me ajudar. Vou botar uma margem menor, vou lhe vender, você vai ganhar seu dinheiro, eu ganho o meu e estamos resolvido. Legal. Entendeu? Então, assim, eu não tenho orgulho de dizer, hoje, se você quiser multimídia para 90% dos carros, como eu falei, eu tenho. Eu podia muito bem bater no pé, não vender para ninguém, vender só para mim e eu dominar o mercado só. Eu não quero isso. Legal. Entendeu? Para aquele meu concorrente, eu vendo um preço mais em conta, ele ganha o dele, eu ganho o meu, e assim vamos. Muito bem. Entendeu?
pensa em abrir filiais? Filial eu não penso. Certo. Eu penso em estender. Agora mesmo a gente estendeu, né? Certo. A gente passou. Passamos aí quase 19 anos no mesmo local. Praticamente. Eu era de um lado lá, aí vim pro outro lado e sempre quis aumentar. Só que qual era a minha deficiência em aumentar? Primeiramente, os aluguéis muito caros. Natal, um absurdo o preço de aluguel, principalmente daquela nossa região ali. Segundo, eu tenho um receio grande de sair do canto que eu estou há 19 anos. E às vezes o cliente ele é um pouco acomodado. Ele chega, que tem aquele cliente ainda que ele vai pessoalmente fazer o orçamento. Ele não faz pelo WhatsApp, pelo Instagram. O meu receio é o quê? Sair, o ponto feito, e aquele cara que fica no meu ponto ali, ele vai se dar bem, porque, né? Então, assim, eu esperei uma oportunidade, muitos anos eu esperei essa oportunidade. Pra comprar alugar. Aí onde eu comecei, hoje eu aluguei também, então hoje eu tenho 2 unidades, uma colada na outra. Então a loja é só hoje, graças a Deus, a minha loja hoje cabe 16 carros. Que legal. Tem uma deficiência muito grande em relação ao estacionamento. Então hoje você pode ir lá, hoje você tem estacionamento, você tem sala de espera, entendeu? A gente procura acomodar bem o cliente, a gente tem também, hoje a gente vai pegar o carro na casa do cliente, no trabalho do cliente, entendeu? Às vezes o carro não tem, a gente vai pegar o veículo, aí tem um veículo lá para isso. Deixa o nosso carro lá atrás do cliente e faz. Flávio Equipadora fica na Prudente Moraes. 2713, estamos lá 19 anos. Fica em frente... Aldão Silveira, amor. Aldão Silveira. Já próximo a Alexandrino. Muito bem, tá bom. O que é que você diria para aquele menino de 9 anos? Hoje você vai conversar com aquele menino de 9 anos, o que é que você diria, que conselho você daria para aquele menino? Aquele menino de 9 anos, o que eu aconselho para você é que nunca desista dos seus sonhos. Dificuldade vai ter, você vai ter muita dificuldade, e então você não desista daquilo que você quer fazer e do seu sonho. Porque eu tenho certeza, se você tiver fé em Deus, tiver uma base boa de família, tá? Você vai vencer e você vai superar tudo isso aí. Entendeu? Rapaz, que aula de empreendedorismo, viu? Muito obrigado mesmo, Flávio. E assim... Obrigado a você. E assim... Te agradeço demais pela oportunidade aí de estar contando essa história. E assim, olha só. Qual é a grande lição, e que aí eu quero exatamente passar para você, exatamente essa lição que eu recebi agora de Flávio. Vença, mas não abra a mão dos seus valores. Né? Permaneça firme, ético, alinhado a Deus, com a base familiar muito forte. Sim. Então, não vale a pena não ser honesto. Não vale a pena ser honesto, apesar de tudo. Né? Então, Flávio vem crescendo sem precisar ter desviado dos seus valores. Muito obrigado, Muito Flávio. Obrigado a você, César. Mas uma satisfação revê-la, faz uns anos que eu não via, né? Geralmente vai sua equipe lá, essa equipe muito boa, né? Joãozinho, principalmente, que é o mais me visita lá, né? Joãozinho já tá aqui, 20 anos. Há 23 anos, se não me engano. Essa galera mais nova aí também. Tá. Na verdade, nós temos boa parte do nosso pessoal, ou tem mais de 25 anos. Isso eu tava falando pra João, isso é muito interessante, porque isso lhe dá muita segurança, porque quando você vai daquele canto, aquela parceria que você tem, aquelas mesmas pessoas, então, a pessoa do financeiro também, muita gente boa. Então, assim, a sua empresa está de parabéns e a gente agradece mais pelo convite, tá? E espero que a gente passe muito mais anos aí. Vamos continuar crescendo junto, viu? Tá bom, muito obrigado, um abraço, Flávio. Felicidade, viu? E até o próximo episódio. Um forte e fraterno abraço. Um abraço todo, valeu.